Pode entrar! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso bate-papo, do nosso Pode Entrar. Fique à vontade, pega o seu cafezinho. A gente está nessa hora deliciosa de tomar o nosso terceiro cafezinho do dia. Mas é aquele cafezinho aqui, ó, gostoso, né? Que esse sim vem para aquecer aqui o nosso papo. E o tema de hoje... Temas, o que são os temas? Os temas são coisas que as pessoas nos sugerem, coisas que a gente gosta de falar, coisa que é relevante, coisa que faz parte do nosso dia a dia. E o tema de hoje é... Como vencer a timidez. Como vencer a timidez. Como vencer a timidez? Olha, tem um caminho aí, né? Pra conseguir vencer a timidez. Na verdade, esse tema, como vencer a timidez, vai envolver muitas coisas, né? Vamos falar um pouquinho de timidez, um pouquinho de vulnerabilidade também, porque tem a ver, está ligado aí esse tema, mas muitas pessoas, eu vejo que muitas pessoas têm essa questão, né, com a timidez e a timidez acaba impedindo essas pessoas de realizarem muitas coisas, né, assim como foi na minha vida, né, a timidez já me impediu de realizar muitas coisas e eu achava que timidez era uma característica da minha personalidade. Sabe aquela coisa? Eu sou tímida. Ou fulana é tímida. Não, eu sou tímida. E aí a gente acaba não querendo fazer certas coisas porque a gente tem em mente que nós somos tímidas. Parece até que esse rótulo de eu sou tímida é até um direito que eu me dou de ser assim. Não, eu sou tímida, gente. Eu explico aquela minha falta de coragem de me expor em alguns momentos, né? Isso, Verdade. É exatamente isso. Porque a gente não quer estar vulnerável, né? Você não quer, porque a partir do momento que a gente se expõe, seja para falar, para fazer qualquer coisa, né? Quando a gente se expõe diante do outro, a gente se coloca vulnerável. Vulnerável a críticas, vulnerável a olhares, vulnerável a tantas coisas. Julgamentos, né? Julgamentos. Até tanto da sua aparência física, como da forma como você fala, o que você fala, as suas ideias, seus pensamentos, né? Você tá ali diante das pessoas de uma forma vulnerável. Você tá aberta ali, né? Tá se abrindo ali. Se abrindo. E isso traz um desconforto. Sim. Né? É desconfortável você se colocar nessa posição, né? De dar direito. A gente vê isso muito na internet. Quando a gente se expõe na internet, as pessoas meio que se acham no direito, né? Às vezes nem tem, mas se acham no direito de querer opinar certas coisas, falar certas coisas pra você, só porque você se expôs ali. Verdade. Né? E aí, por esse medo dessa exposição, de estar vulnerável diante do outro, a pessoa já coloca logo isso. Não, eu sou tímida. Pronto, assunto encerrado. Me blindei. Me blindei. Não vou fazer, nem adianta contar comigo. Nem me chama. E aí, realmente acontece isso, né? Quando, até no ambiente de trabalho, né? Desde a escola, né? Quando tem alguma coisa, as pessoas... Não vamos chamar fulana pra fazer isso, não, que ela é tímida. Deixa ela na parte só dos bastidores. Isso. Não que não seja bom estar nos bastidores, também às vezes claro, é bom, né? Mas por que você está trabalhando nos bastidores? Né? Foi um rótulo que você se colocou, isso, né? Uma limitação que você tem e você não quer trabalhar e o quanto ela está atrapalhando outras áreas da sua vida. Porque se fosse só se proteger, tudo bem, né? O problema é que essa proteção, o efeito colateral dela, são outras coisas que você não faz em excelência ou da forma que você gostaria, com liberdade, aquilo que você poderia fazer, né? Ainda mais... porque a pessoa que se coloca esse rótulo, né, de eu sou tímida, não é só na questão de se expor. Às vezes, ela deixa de dar uma opinião que seria até importante ela dar, né? Às vezes, ela permite que o outro faça algo que ela não gosta, porque ela tem vergonha de falar. Exatamente. Né? E ela vai se anulando. E vai se anulando. Vai se anulando, verdade? Vai se anulando. E aí ela até entende que ela não está agindo certo. Ela entende que nessa hora a timidez está atrapalhando ela. Mas é a hora que ela começa a romper com essa crença mas eu não disse que era bom ser assim? Eu não disse de alguma certa forma, eu não me protegi? Isso não era uma proteção? Isso me lembra até a autossabotagem, que a autossabotagem ela tem cara de proteção, mas ela na verdade está te sabotando. Ela te promete uma coisa e te entrega outra.
Então é a mesma lógica que é a lógica mesmo da vulnerabilidade, da gente se colocar vulnerável mesmo para as coisas. Porque dói sim ser rejeitado. Dói quando alguém fala mal da sua aparência, da sua ideia, de algo sobre você. Claro que é incômodo, é bem ruim mesmo. Só que a gente tem que lidar com a verdade de que muitas vezes as pessoas vão pensar e não vão dizer. Às vezes você vai estar fazendo uma coisa que você até acha que está maravilhosa, mas vai ter sempre alguém que não acha e no fundo vai estar te criticando. Então criticar é algo tão natural. Porque a gente também, se a gente for parar para pensar, a gente só não critica e fala mal das pessoas porque a gente sabe que isso não é bom. Sabe que isso, né, isso não edifica em nada. A gente tem esse cuidado de para que eu vou falar de uma pessoa, para que eu vou criticar outra pessoa. E porque a gente já entendeu que quanto mais eu critico o outro, mais eu me torno refém dessa crítica que eu faço ao outro. Na verdade, aquilo está sendo devolvido para mim porque eu sei que existe o outro que olha para mim. Então, o que é bom, né? Você não viver uma realidade de crítica, de estar sempre criticando o outro, de sempre achar assim, poderia estar fazendo melhor. A gente está sempre assim, né? Poderia estar fazendo, poderia estar melhorando nisso aqui, ó, isso dela não é tão bom. E é tão melhor a gente só olhar e pegar o que é bom e falar, puxa, que coragem que a pessoa teve de fazer isso, de se expor, que coragem, admiro a coragem dela. É tão melhor para a própria pessoa. E assim, até Deus como nos ensina, né, pra gente perdoar, pra gente não julgar, é justamente pro nosso bem. Não é que ele tá falando só, não julga o outro não pra proteger o outro, não julga o outro não pra proteger você, o seu coração, os seus pensamentos, né? E aí você falou aquilo de vulnerabilidade, e realmente, assim, e tem coisas, cara, eu tô lembrando de uma história, que a gente ia falar de história, eu tô lembrando de uma historinha aqui que eu nem lembrava, nem pensava que ia falar isso. Mas eu tô lembrando de uma história que eu sempre, assim, eu nunca fui muito tímida, mas assim, aí por isso que eu acho que timidez é muito quando você tem insegurança do que você vai falar e do que as pessoas vão pensar. Porque quando você tem certeza de uma coisa que você vai falar, por mais que você saiba que pessoas às vezes podem não concordar, mas você fala aquilo que você fala, quer saber? Eu acho isso e pronto. E tem coisa que você mesmo, por isso que a timidez não é um rótulo. Então, às vezes você fica tímida, porque você tem medo do que os outros vão pensar, então tudo tem a ver com vulnerabilidade, né? Tudo tem a ver com não querer ser criticado, não querer ficar vulnerável. E eu lembro que uma vez, na minha adolescência, eu estava num clube que eu ia sempre com as minhas amigas e a gente gostava muito de dançar, e a gente dançava mesmo. A gente gostava de dançar mesmo, assim, de não ter vergonha disso. Porque era uma coisa muito alegre, muito natural nosso. E um dia a gente estava dançando na boate, assim, dançando de forma alegre, não de forma... Nem tinha essa coisa vulgar, assim, não tinha esse tipo de coisa. Mas estava dançando muito alegre, muito esfuziante, eu sempre gostei de dançar. E tinha uma garota sentada, olhando pra gente dançando, e ela olhava assim, e daqui a pouco eu tava me sentindo tão bem dançando do jeito que eu tava, que ela me chamou, meio sorrindo assim. E sabe quando você não acha que pode ser outra coisa a não ser ou alguma coisa positiva pra você? Não sabia o que, mas eu sabia assim, alguma coisa positiva que ela vai me dizer. Ela me chamou, aí eu fui. Aí tá, aí como tava música alta, eu não tava escutando, aí ela falou, chega aqui perto. Aí eu cheguei assim, botei o ouvido, ela, sabia que você tá ridícula? Ela falou isso pra mim, ela falou, sabia que você tá ridícula? Gente. Na hora eu olhei pra ela, eu poderia dizer assim, ridícula é você, sei lá, né, alguma coisa assim. Provavelmente ela era com inveja, né? Mas assim, só que a gente... Não, pra pessoa dizer aquilo, chamar pra dizer, ela pode até pensar, nossa, que ridícula falar com uma amiga. Agora ela me chamar pra falar pra mim que eu tava ridícula, realmente incomodou demais ela. Mas talvez a sua segurança, como você disse, que você estava se sentindo tão bem, que eu não tava nem aí. A nossa segurança também incomoda o outro. Exatamente. Assim, quem é essa pessoa pra estar se achando tanto, gente? Exatamente, eu tava, na olhar dela, eu tava me achando. E eu, na verdade, não tava me achando melhor que ninguém, eu tava me sentindo muito livre. Sim. E não me achando nada. Tanto que eu fui falar com ela. Só que, olha o que aconteceu. E eu fiquei meio chocada na hora, eu fiquei meio envergonhada. E na hora eu dei uma murchada. Eu não voltei e falei, eu tô nem aí. Não, eu lembro que eu voltei um pouco sem graça. E, Carol, depois de anos e anos que eu fui lembrar dessa história, eu não lembrava mais dessa história. Porque tem coisas que ficam cristalizadas lá dentro. Por exemplo, aquilo foi um balde de água fria que carimbou em mim. Sabe?
E aquilo serviu, sim, de muitas outras coisas que talvez eu tenha tido vergonha de me posicionar. Porque aquilo foi tão balde de água fria. Então, eu parei pra pensar assim, parece uma coisa boba, mas pensa aí na sua... Agora que a gente tá falando sobre isso, pensa agora nesse momento, o que aconteceu lá atrás na sua vida que você estava tão segura, tão feliz, tão, de repente, tão ridícula aos olhos dos outros, e que você levou um balde de água fria por aquilo, e aquilo, por mais que você diga não, porque eu não deixei de ser eu mesma, não deixei de fazer as minhas... Eu não deixei de dançar, mas com certeza... Por que eu lembrei disso anos depois, dessa história? Porque isso poderia ter passado. Porque com certeza aquilo foi um micro carimbo de... Ei, talvez você esteja sendo ridícula. Não sei, tá? Tô falando aqui. Então, para pensar assim. E dali eu comecei a entender muitas vezes, quando eu não entendia, por que eu tinha tanto medo de me expor em certas coisas. Em certas coisas. Até numa coisa nova. Talvez eu tivesse medo da pessoa pensar assim... Aí, eu entendi por quê. Porque, na verdade, o meu medo era de eu me achar. Ah, sim. O meu medo era eu me expor em alguma coisa e a pessoa pensar assim, tá se achando. E por mais que racionalmente a gente não deixe isso parar a gente, mas aquilo dificulta demais o processo, esse medo de estar se achando. E aí a gente vê o quanto que a timidez, gente, é um muro, né? Criado, na verdade, é uma consequência de algo que aconteceu no passado. Pode ser de uma educação muito rígida. Pessoas que tiveram na infância uma educação muito rígida, pais muito rígidos, que exigiam demais. E, né, que, assim, no meu caso, foi um pouco essa rigidez, né? O que me travou foi um pouco essa rigidez, né? De você não pode errar, você não pode falhar, você não pode ser ridícula, você tem que ser aquela, né, princesa o tempo inteiro, se comportar muito bem, tá com o cabelo perfeito e não sei o quê. Então isso gera... Aí, se um dia meu cabelo tá alvoroçado, aí eu já fico, ai meu Deus, não sei o quê, sabe? Tudo é uma questão. Mas aí aconteceram, enquanto você tá falando, eu tô lembrando de várias situações da minha vida que, assim, que de alguma forma me travaram. Tem uma que eu já até compartilhei com você, né? Que foi quando eu tava na casa dos amigos, assim, era uma família amiga da minha família. E aí a moça lá da casa, ela era a melhor amiga da minha tia. E aí eu estava lá com a minha tia, nessa casa. E assim, eu não consigo, Marcela, me lembrar exatamente o que eu fiz ou falei. Eu era criança, eu era bem criança. Nem lembro quantos anos eu tinha, mas eu era bem criança. Eu não consigo lembrar o que eu fiz ou falei, que as pessoas riram de mim. Mas foi tipo assim, eu me lembro assim, ó, na sala, tipo assim, no meio de todo mundo, e todo mundo olhando e rindo de mim. E aquilo me fez sentir assim, ridícula, de um jeito que eu fiquei assim, com pânico. E tanto que quando eu passei pelo meu processo de coaching, e que a coach foi fazer a ferramenta comigo, e ela me perguntou, porque eu queria me libertar justamente da timidez, tá, gente? Porque essa história de timidez vem me acompanhando, assim, né? E eu sabia, uma das coisas que me fez querer me libertar da timidez é que eu sei que eu tenho um propósito, uma missão para cumprir, e para cumprir isso, eu não posso ficar tímida. Ninguém pode ficar refém da timidez, realmente tem que ser livre. Isso, como que eu estaria aqui gravando, como que eu iria dar palestra, se eu ficar falar da sua tímida, história, né? Falar da sua vida. Se eu ficar tímida. E aí, quando eu passei pelo meu processo, e aí ela fez essa ferramenta comigo, e ela me perguntou, ela falou assim, o que você se lembra, né, da sua infância? E a primeira imagem que me veio foi essa, desse acontecimento. Pois é. Entendeu? Veio essa imagem, e aí eu me lembro disso, eu na sala e as pessoas rindo de mim, e eu me senti, sabe quando você quer cavar um buraco e se esconder? Eu lembro que o meu sentimento foi esse. Sei. Né? Eu não me lembro nem exatamente o que eu fiz ou falei, mas eu lembro do meu sentimento, eu lembro assim, mais ou menos da cena, pra você ver que eu era bem criança, porque eu nem me lembro assim, os detalhes, né, todos. E aí eu falei, meu Deus, é isso, né? Isso foi uma coisa. E aí tiveram outras coisinhas, mas eu acho assim, esse foi bem marcante. Fica carimbado mesmo, né? Ainda mais quando a gente é criança, que ainda tem um emocional muito aberto.
que não tem um filtro da racionalidade para você compreender porque que aquilo aconteceu e virar a página, até no período da adolescência, até isso que eu tô contando, eu já era mais velha, né? Era adolescente, mas sei lá, depois dos 15. E isso me marcou. E eu também lembrei numa situação assim. Não foi uma sessão, mas foi alguma situação assim que me veio a imagem. Né? E eu também tive. Aí eu tive, mas eu, tipo, eu com uns 9, 10 anos, mais ou menos, que tinha aqueles desfiles de escola. Não sei, né, quem que aqui é dessa época, ainda mais que eu sou de cidade do interior. Aí mesmo que tinha. Tanto 7 de setembro, aí tinha outras datas também, que tinha desfile, né? Aí a escola desfilava, aí tinha aquela banda que acompanhava a escola e desfilando e tal. E aí eu me lembro que as minhas amigas, elas juntaram o grupinho lá, me excluindo, e elas foram todas vestidas, porque a gente ainda ia fantasiado, né? Elas foram todas vestidas de baliza. Gente, vocês sabem o que é baliza? Sabe o que é baliza? Aquela menina que vai dançando na frente da banda. Sei. A banda vai tocando e ela vai dançando. Que vai até com uma varetinha, com colanzinho, não é? Isso, sei. Colanzinho, varetinha, e vai dançando na frente da... Às vezes tem pomponzinho. Isso, e vai tipo líder de torcida, foi o que eu tinha pensado. Isso. E aí elas foram a baliza da escola. E eu fiquei excluída disso. Aí eu fiquei chateada e tudo mais. Só que aí depois o meu pai, ele começou a tocar na banda que acompanhava a escola. E aí me colocaram pra ser a baliza da banda. Não era da escola. Era a dupla honra. Era da banda. E aí eu cheguei lá no próximo desfile que teve, que eu não tinha sempre desfile. No próximo desfile que teve, eu cheguei lá de baliza, uma colanzinho, e elas lá, né? Aí... eu cheguei lá, fui falar com elas e tal, que eu era baliza da banda, né? E aí elas acharam um defeito na minha roupa, que era o quê? A minha calcinha estava aparecendo no colã. E elas começaram a rir de mim. Gente. Ai, meu Deus, que ridícula, a sua calcinha tá aparecendo. Ai, gente, por quê? Inveja é uma a minha mãe não colocou só o colã, ela deixou a minha calcinha. Sim, aí ficou marcando um pouquinho. E aí ficou, E ela botou o colã por cima. Sim. E aí ficou, né, marcando. E elas ficaram rindo de mim. Eu sei que eu fui, não era a baliza da banda, tava me achando. Mas eu fiquei insegura. Sim, porque já jogaram um balde de água fria, já. Aquilo que você falou da inveja é fogo. Isso. Olha, Então, são situações que a gente vai vivendo. Provavelmente você aí também sim, tá se lembrando, com certeza. né? Isso de situações que você já viveu. Onde, às vezes, você tá fazendo alguma coisa e seus pais chamarem sua atenção de dar aquela... Você tem que... aqui, parece que é um carimbo. Isso. Quando você dá um que, tum, até, né, quando falam, né, de agressão física, até a criança que, quando criança recebe um corretivo em agressão física, aquilo tem na pele, porque a emoção se aloja na carne, né? E aquilo tem na pele um carimbo emocional daquela violência, né? E é aquilo que, por mais quando você é adulto entenda e perdoe, mas o seu emocional, ele foi tecido com essas nuances, né? Então, por isso que o ideal, e eu sempre penso assim, que hoje em dia eu penso assim, por mais que você entenda as emoções, a psicologia, e isso tudo é muito bom, porque tem situações em que precisa tirar aquele nó, daquele emaranhado. Só que, assim, depois que você joga luz no problema, você precisa de uma solução. Então, vamos logo para a solução. Então, quando a gente fala assim, não ficar muito mergulhado e tentando investigar o que me faz ser hoje em dia assim. É bom você fazer isso, sim, para você tirar os nós. Mas depois não para muito nessa estação. Vai para a estação do que Deus preparou para você no futuro. Se prepara para ser quem Ele te fez para ser. E tudo isso está dito, está escrito. O que Ele... Como que é o caráter, né, do que Ele nos fez para ser. E uma das coisas básicas é a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para sermos livres. E eu estava até vendo que eu acho que em Provérbios tem uma parte que fala da timidez. E eu não sei se eu tô... É uma parte que fala que não herdarão o reino de Deus, mas é querendo dizer da covardia, é querendo dizer sim, daqueles que se amedrontam. Isso. E aí,
Hoje eu anotei esse salmo, que ele apareceu para mim 2 vezes, de duas fontes diferentes. Esse trechinho. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 56, verso 3. Então, quando eu estiver com medo, seja da crítica, do julgamento, do que vão pensar de mim, de falar o que eu penso, eu confiarei no meu Deus. Então eu posso dar minha opinião. Claro, tem situações que é melhor não dar, porque senão você vai gerar ali um conflito que é mais sábio, mais prudente, que você não gere aquele conflito naquele momento e tal. Mas se por acaso você for colocado naquele lugar para que você se posicione, Deus te colocou ali, você sente que você precisa se posicionar, porque do contrário é você negar, se posicione com liberdade em Deus. Você às vezes vai sofrer uma afronta, mas fica tranquilo, fica tranquila. Aquela afronta ali faz parte, né? Então eu entendo assim que quando a gente começa a fazer jus à aliança com Deus, aquilo que ao Deus Pai, quando a gente se coloca no lugar de filho mesmo, obedecendo e entregando para Ele realmente a nossa vida e falando, Deus, faz a tua vontade. Às vezes é tão difícil, né? A gente fala, Deus, faz a tua vontade, só que às vezes a gente está tão ainda tateando no escuro que a gente está fazendo lá uma coisa que Ele nem pediu para a gente fazer. Mas dito isso, assim, quando a gente entrega realmente a vida dele e se acalma para entender a vontade dele, tudo aquilo ali você tem liberdade de fazer, dar sua opinião, ser ridicularizada, não agradar. Tem pessoas que não vão gostar de você mesmo, justamente por isso. Tem pessoas que vão deixar de te seguir, vamos dizer assim. Não é seguir na internet, é seguir na vida. Tem gente que vai deixar de te ter como amiga. Eu já passei por isso, de pessoas que eu tinha muita estima pela pessoa e tenho ainda boas lembranças, assim. Mas que a pessoa, por uma opinião diferente, a pessoa fala, entendo que isso praticamente rompeu a amizade comigo, assim, coisa que nem precisava. A gente nem se encontra sempre, mas as redes sociais às vezes aproximam. E assim, dá aquela tristezinha, porque você... É triste, eu acho triste sempre quando uma pessoa fica aborrecida assim com a outra. Mas faz parte. E aí é quando você entende que você não vai agradar todo mundo mesmo. E aí você tá no caminho certo. Porque você não tá ali querendo ser agradável com todo mundo, se aceita, né? É isso. E justamente o problema da timidez é quando ela começa a te impedir de fazer aquilo que Deus tem para você fazer, né? E é isso, assim, como tá no Salmo que você falou, é essa questão de você acabar sendo impedida. Timóteo, ele era tímido, né? Timóteo era tímido, tanto que Paulo, quando escreve na carta para ele, fala em relação à timidez dele, né? Que ele tem que deixar a timidez de lado e fazer, cumprir o papel dele, né? E ele era jovem, então ele tinha essa insegurança, né? Imagina, sou jovem, sou tímido, como que eu vou chegar e falar de Jesus assim para as pessoas, né? E esse desejo, Marcela, de fazer a vontade de Deus foi uma coisa que me ajudou muito a me libertar da minha timidez. Porque eu tinha dentro de mim isso, não, eu preciso fazer. Tinha um propósito maior, né? Porque assim, apesar de ter essa questão da timidez, mas por exemplo, na escola, já quando eu já estava mais adolescente, tem que apresentar trabalho na frente. Eu apresentava, não tinha problema nenhum. E os trabalhos que eu apresentava, eu gostava de inventar cada moda que você não tem ideia. Mas no trabalho, então, você não tinha timidez de apresentar? Não tinha. Porque era uma coisa que eu sabia, tipo assim, eu tenho que fazer, que fazer isso. Entendi. E então eu engolia a timidez e vambora. Entendi. E eu inventava umas modas, assim, trabalho que eu fazia música, até uma vez o professor de geografia falou que a gente tinha que fazer uma paródia. E eu, na época, fazia aula de violão. E o meu grupo fez a paródia e eu tocando violão. Então, assim, eu tinha essas coisas. Eu já fiz até teatro, apresentando trabalho com teatro. Olha. Sabe? Então, pra fazer, entendeu? Entendi. O que eu tinha que fazer. Por um propósito maior, por uma coisa que você entendia que é maior que a timidez o deixar de fazer. Né? O não fazer aquilo. Aí na igreja, e assim, estar na igreja também ajuda muita gente, né? Porque acaba que você tem que estar lá às vezes, e eu, né, na minha adolescência, tinha que estar muito lá na frente, ou cantando, ou fazendo coreografia. Eu só evitava falar.
Aí eu falo assim, não, eu sou tímida pra falar. Mas pode me botar pra dançar, eu danço. Se tiver que cantar, eu até canto. Apesar de não ser, eu nunca achar que cantar fosse o meu ministério, né? Nunca achei. Mas eu falei, tá bom, eu canto. Agora, falar, se eu tivesse que falar, até se eu tivesse, assim, num grupo de pessoas na escola bíblica, um grupo pequeno, assim, de pessoas, quando chegava a minha vez de falar... Quem te vê, hein? Quando chegava a minha vez de falar, meu coração parecia que ia sair pela boca. De falar uma coisinha simples, assim, sabe, da lição. Entendeu? Sei. Eu evitava fazer pergunta, até na escola. Eu ia pra casa cheia de dúvidas. Porque eu não gostava de perguntar ao professor. Aquele medo de eu vou perguntar, as pessoas vão rir de mim, sabe? Sempre aquela imagem de que riram de mim. Sim, porque você faz ancoragem, né? O que eu vivi, aquele sentimento tá aqui, eu não quero sentir aquilo de novo. Isso. Então, sentir aquilo de novo eu não quero. A gente vai se blindando, não, passar por aquilo de novo eu não quero passar. Só que o que você tá deixando de viver porque você não tá querendo passar? E por causa de um medo, em várias áreas da nossa vida, para eu não ser mais traída, eu não viverei um amor verdadeiro. Para eu não ser mais traída na amizade, eu não terei mais amigos. Para eu não ficar decepcionada, ou não ser mandada embora, eu não vou mais fazer nada que seja desafiador. Tem muitas coisas, e tudo isso que a gente está conversando é justamente para trazer para nós e para quem está assistindo uma reflexão da sua própria vida. Caramba, realmente, em que momento eu deixei que o medo desse o tom das minhas conquistas, né? Para não perder, para não passar pela dor, eu não quero mais nada. Porque a pessoa até chega nesse lugar, né? Quer saber? Eu não quero mais nada da vida, porque eu não quero me machucar de novo. E ela vai se isolando. Claro que um certo tempo de caverna, de isolamento, de silêncio é fundamental, é maravilhoso. Só que tem um tempo, porque senão vira um modo de viver. Vira um modo de viver, né? Muito introspectivo e muito solitário. Mas, assim, eu nunca tive... Eu sempre fiz teatro, né? Então nunca foi uma coisa assim... Sempre gostei de falar, de me apresentar, mas é aquilo também. Não é porque você faz... Às vezes a pessoa entra no teatro justamente para tirar a timidez. Eu já fazia, eu fazia peça no meu prédio, chamava os moradores para assistir. Então, porque aquilo era muito verdadeiro dentro de mim, assim. Eu sabia que aquilo era uma coisa que era eu, assim. Então, eu não pensava. Mas claro que numa dessas eu levei um fecho, que hoje em dia se fala, né? Deu um fecho, a menina me deu um fecho lá. Só que eu tinha... Mas assim, às vezes o ator também é tímido, sendo ele mesmo. Mas o personagem protege ele de mostrar quem ele é. Por exemplo, não, isso aqui que eu tô fazendo é porque eu sou essa personagem. Eu tô sendo tão má assim, porque eu peguei essa vilã. E você não precisa mostrar se aquilo é verdadeiro ou não em você, né? Então, não necessariamente, porque eu sou ator ou sou atriz, eu não sou tímida. Não, dentro da tua vida você pode ter uma vida toda embolada porque você tá se fechando, né? Porque quando a gente tá falando aqui de timidez é de você se fechar e ter medo de dar um passo. De dar um passo. E é o que a gente tem falado até em todos os nossos papos, a gente tem falado isso. Dá um passo, se expõe, porque pra perder a timidez, não tem jeito. Tem que se expor. O remédio é se expor. Como que eu faço pra fazer uma live? Às vezes as pessoas perguntam, né? No Instagram, morro de vergonha das pessoas não que... É fazendo. Porque a pessoa vai ter uma pessoa só, vai ter gente que não vai gostar. É o treino que vai te dar ali, né? Essa experiência. Você vai errar, vai gaguejar, vai falar coisa que você não queria, vai se achar ridícula. Não tem jeito de não passar por isso. Não tem jeito. Qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, a gente vai se sentir ridículo em algum grau. Até a gente começar a dominar aquilo. E mesmo dominando, você vai ser criticada. Né? Mesmo num lugar de domínio. Olha quantas pessoas a gente critica que são pessoas que são uma referência no que ela faz. Porque vai criticar a roupa, vai criticar o jeito de falar, vai criticar a vida pessoal, vai criticar o que for. Isso. Porque é do ser humano fazer isso. Então, não deixe de fazer nada, porque você vai ser criticado. E não adianta. E esse treino tem que ser... Eu tô falando isso aqui, pra você, tô falando pra mim também, pra Carol, né? Aqui, e esse treino tem que ser na real, né? Porque eu vejo que a gente faz perfil fechado, né? E fica, eu vou ficar postando aqui pra eu treinar. E quando eu me sentir segura, eu vou postar. Você não vai postar. Você não vai postar e você não vai evoluir ali. Exatamente. Porque só você que tá vendo e você sabe que é só você que tá vendo. Então você tá protegida.
Então, assim, o negócio é você se colocar vulnerável. É. E aí a gente tem aquele livro que a gente já leu, né, A Coragem de Ser Imperfeito. Muito bom. Que fala justamente sobre essa vulnerabilidade, porque quando você tem medo de ser vulnerável, você está se protegendo de coisas ruins que podem acontecer, mas você está se impedindo de viver as coisas boas. Exatamente. Porque a vida é um risco, gente. Então você só vai aproveitar a parte boa se você estiver vulnerável para, de repente, também viver uma situação ruim, uma decepção. Sim, Faz parte. Faz parte. E todo esse modo de viver que a gente tem adotado, de trazer conforto, trazer zona de conforto para nossa vida, seja até hoje em dia você não precisa sair de casa, você pede um iFood, você fica na internet falando com todo mundo de pijama dentro da sua casa. Então, esse modo de vida traz mais ainda a ideia de não se expor e de não precisar se frustrar. Então, se frustrar é bom, e é difícil, porque quando a gente cria um filho, a gente não quer que ele se frustre. A gente, como mãe, eu não quero que minha filha passe por uma frustração. É isso que dá maturidade. Mas é isso que dá maturidade. Então, se a gente tiver coragem, até eu fico vendo isso. Quando minha filha chora porque ela se decepcionou, dói em mim, dói na gente, né? Quando um filho, alguém que você ama, chora, decepcionada, triste, frustrada, aquilo dói. Mas é aquilo que vai fortalecer. Então, se a gente for fazer um paralelo com a vida de hoje em dia, se a gente se acomodar com essa vida que está aí vendida, o que o mundo vende pra gente, se a gente se acostumar que isso é o normal, a gente não vai ter coragem ou ousadia. A gente não vai viver o que a palavra diz pra gente viver, porque tá cada vez mais ficando distante. Isso. O que Deus diz pra gente fazer e o que a vida fala, não precisa não. Tá tudo prontinho aqui, fica aqui, né? E se a gente não romper essa barreira, né? Até quando a gente botar a visão do aquário, é como se a gente fosse o peixe dentro do aquário, a gente só vê a água, a gente só conhece aquilo, mas tem mundo fora daquilo. Isso. Né? Que só quem tem uma estrutura de respirar fora é que vai respirar. Então é quase como você vê, só você tendo esse fôlego de vida, essa água viva que o Senhor nos dá, é que você pode viver uma vida fora desse sistema. Então, é de fato isso, assim. E não tem como passar para esse lugar se você não estiver preparado para passar pela cruz e pela dor. Né? Realmente pela dor mesmo, na carne. De você passar por uma exposição, de você se jogar ali no talvez você erre, né? Talvez você vá perder. É isso mesmo. E como se libertar, né? Como se libertar dessa... Tá bom, Carol, Marcela, já entendi, eu preciso me libertar da minha timidez, ter coragem, mas como que a gente faz isso? Uma das formas, né, Marcela falou, que é você começar a se expor. Vai começando a se expor aos poucos para você realmente enfrentar isso, é uma das formas. Outra forma, logicamente, é você se tratar. Né? Assim como eu passei por ferramentas, Marcela passou por ferramentas, pra gente se libertar, porque não tem jeito. Começa a lembrar aí de coisas que aconteceram na sua vida que podem ter trazido essa timidez pra você. Né? Então, você precisa disso, né? Se libertar, se tratar, seja em terapia, processo de coaching, de alguma forma. Né? Uma forma que tem sido assim, que eu acho maravilhoso, e até pra mim, atualmente, tem sido melhor ainda que eu me solto, é com teatro. Ai, que bom! O teatro, gente, que eu faço com ela. Que bom, muito bom, Carol. E assim, é muito bom, porque eu me surpreendo com o que eu faço lá. Eu falo assim, gente... Ai, eu fico tão feliz, porque eu acredito nisso. Eu acredito que o teatro é pra vida, não é pra você... o ofício do ator, que é um ofício muito sério, assim, o ator mesmo, o trabalho é dedicação, são horas de ensaio, é um trabalho sério, não é essa coisa de qualquer... E que qualquer um pode sim, se tiver o dom, o talento, a vontade, claro que vai se desenvolver, mas eu digo assim, às vezes você não quer fazer isso, não quero trabalhar fazer nada como ator, mas eu quero viver com mais liberdade. Isso, e dar mais liberdade, porque assim,
ali naquele ambiente, eu me sinto à vontade, confortável, para fazer todas aquelas coisas ridículas que a gente faz. De fazer careta, de pular, de gritar. A gente tem permissão ali, né? Ali a gente tem permissão do grupo. Aqui estamos aqui para isso, né? Isso, porque assim, coisas que na vida e isso é muito bom, até para desenvolver, por exemplo, numa palestra. Se você der uma palestra assim parada, só mexendo a boca o tempo, a pessoa vai achar um saco. Então, assim, você precisa se movimentar, se expressar, tem que ter expressão facial, né? Não dá. Senão a pessoa fica, ai gente, palestrinha chata, né? E nem adianta essas técnicas muito do abra seus braços, dê um sorriso de tanto em tanto tempo. Que é bom, claro que é bom você fazer essa oratória, mas tem que vir de dentro. O teu interior tem que estar livre para que você faça tudo até tem com que ser jeito natural. Porque se você ficar seguindo esse passo a passo que dão aí nos cursos de palestrante, vai ficar uma coisa mecânica. Até é bom você saber as técnicas, né? Para você otimizar a tua comunicação, mas tem que ter essa... Tem que ter a naturalidade, porque o público percebe se você está sendo natural ou se você está fazendo uma coisa só para impressionar, uma coisa mecânica. E é o que está acontecendo aqui dentro que comunica muito mais até do que o que a gente está falando, né? O que a gente está falando também, mas é o que está acontecendo aqui dentro. Você pode ver que às vezes a gente está conversando com alguém que está falando uma coisa super animada, mas você vê que ela está triste naquele dia. Você pode até não ter certeza, mas você percebe. Não tá muito legal hoje, né? Isso. Ou então ela tá falando isso, mas ela tá com uma cara de felicidade, então ela tá contando esse probleminha que tá acontecendo ali, né? Então a gente comunica muito com o nosso interno. E Deus, com a sua magnífica sabedoria, assim, é isso que Ele nos ensina, assim. Limpa o coração, medita na minha palavra. Porque quando a gente medita, a gente vai cristalizando verdades que são vida, palavras de vida, né? E não verdade que a gente teve aí a impressão ao longo da vida e ficou com aquilo, cristalizou errado, né? Uma verdade errada, que não vai trazer bons frutos, né? Gente, me deu vontade de falar uma coisa aqui pra você, se você quiser eu corto essa parte. Não, Carol, mas é isso que tem que falar. Você gritando aqui dentro de mim. É isso que tem que falar. Marcela tá gritando dentro de mim, eu vou falar isso com você. Se você, por acaso, pensa que alguém pode olhar pra você e pensar assim, quem é ela pra dar aula de teatro, pra fazer isso que ela tá fazendo? Não pensa isso. Porque você é uma atriz maravilhosa. E você tem que fazer isso. Amém. Você tem que ensinar as pessoas a se libertarem. Foi pra isso, Marcela. Foi pra isso que você foi chamada. Foi pra isso que você aprendeu tudo que você aprendeu na sua vida até hoje. Foi pra isso, desde o teatro, desde o coaching, foi pra isso que Deus te chamou. Amém. Pra você ajudar essas pessoas a se libertarem, se libertar da timidez, se libertar de tantas coisas. Amém, que eu não me sinto nem um pouco capaz, mas foi eu só pra sinto que isso E não fica com medo se alguém vai olhar, meu Deus, quem ela tá lançando isso daí? Não pensa isso. Obrigada. Não pensa isso. Eu recebo. Não vou Porque ficar... quem te dá essa autoridade é Deus. Amém. É Ele que te dá essa autoridade. Então não deixa esses pensamentos impedirem você de cumprir o seu propósito. Amém. Eu recebo. Depois, se você quiser cortar também, mas eu já, só de você falar isso pra mim, já recebi. Gente, veio isso aqui agora, meu Deus, fala isso. Amém. É muito bom porque foi assim. E sabe, Carol, que eu pensei até numa coisa assim, até pra mim mesmo, às vezes a gente pensa que as coisas... eu acho que é melhor cortar isso, mas eu tô com vontade de falar também. Fala! Às vezes a gente pensa que as pessoas em geral, e eu acho que eu pensava isso também, que as coisas na igreja são menores. Por exemplo, eu comecei cantando na igreja, agora eu estou cantando no mundo, agora eu estou no lugar melhor. E a igreja é o lugar que Deus te chamou para fazer aquilo que tem propósito. Lá é o lugar. Lá é o lugar. Então, assim, vou falar aqui uma coisa que depois que eu entendi, eu sempre observo. Você que foi chamado para cantar na igreja, tudo bem até se você foi cantar no mundo, se você não saiu daquilo que agrada a Deus, né? Não adianta você estar cantando no mundo coisas que vai levar as pessoas para uma outra realidade. Como os jovens estão sendo levados para outra realidade. Como eu tenho visto que a rede social está fabricando jovenzinhas, assim, carismáticas, mas levando para um lugar... Hoje mesmo eu vi uma cena de uma menina vestida de bela adormecida. Ela é bonitinha, ela tem 15 anos, ela é uma fofa, mas ela já está é uma coisa assim que está fazendo com que adolescentes, que não, às vezes os pais não estão preparados, vai levar para um outro lugar, sabe, de sensualidade. Eu acho que isso sempre tem acontecido, né? Só tem se renovado as pessoas, né? Então, assim,
E aí a igreja é um lugar que não é que eu comecei na igreja a cantar, lá na igrejinha, e agora sim eu tô indo pro lugar que eu deveria estar. Não é. E me veio aqui agora até a imagem daquela cantora Whitney Houston. A Whitney Houston começou na igreja e ela é uma potência vocal. Eu vi o documentário dela, eu chorei tanto, porque ela era uma potência, ela tinha um poder vocal de emocionar, só que ela levou pro mundo. Eu não tô aqui querendo ser puritana não, tá? Não tô querendo falar isso. Mas ela levou pro mundo e ela se perdeu no mundo, ela. Tanto que ela morreu do jeito que ela morreu, que não é comprovado que foi suicídio ou não, mas ela morreu drogada na banheira. E um tempo depois foi a filha dela, tão jovem, que morreu do mesmo jeito que a mãe. Então, que mentira que o mundo tá contando, que você tá indo para um lugar de fama e de sucesso. Isso. E que, ó, a igrejinha foi um lugar bonitinho, mas que não é para eu estar. Ali foi só um início, um preparo. É, um preparo. E quando o pastor me chamou para fazer o teatro na igreja, aquilo me honrou tanto. Eu não me senti capaz, passei um tempo falando assim, gente, eu não sou capaz, eu não vou conseguir fazer. E depois, por mais que você ache assim, ela agora dá aula na igreja e não num curso de teatro. E eu tenho me sentido tão abençoada. E olha uma mentira que estava na minha cabeça. Porque é isso que fica na nossa cabeça. Então parece que quando a gente faz alguma coisa na igreja, a gente está fazendo algo de prêmio de consolação. Sabe? E na verdade você está tendo... Eu já ouvi pessoas dizerem assim, não deu certo na vida profissional, isso. Não deu certo lá fora, não soube liderar, não soube não sei o que lá fora, não era ninguém lá. Aí chegou na igreja e encontrou um lugar, aí agora vai manipular aquelas pessoas, sabe? Sim. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Mas isso que você está falando passou um pouquinho pelo que eu tô dizendo, do tipo assim, prêmio de consolação, já que você não deu certo lá na fora, vida, que lá fora seria a vida real. Sim. Vem aqui então ficar... Eu já pensei assim, na minha ignorância, tá? Na minha ignorância. E você vê que isso é pura ignorância, porque ali é o lugar de cura, ali é o lugar onde as pessoas estão, ali é o lugar onde as pessoas são curadas. Tudo bem que a pessoa pode chegar ali, ser curada e se afastar, mas aí é o livre-arbítrio que Deus nos dá. Mas ali é o lugar, ali é o oásis, sabe, no meio do deserto. Ali é o lugar onde tem alguém que vai orar por você. Eu passei por isso. Deus me trouxe para Macaé para me trazer para o centro da vontade dele. Eu tô falando isso aqui, a gente nem programou de falar nada disso, nem sei se deve ou não, sei lá. Vai. É pura vulnerabilidade isso aqui. Aqui a gente tá... Pura vulnerabilidade. Pura vulnerabilidade. Pura vulnerabilidade, exatamente. Porque eu tô abrindo o meu pensamento, o meu coração. É isso, gente. Tá vendo quando você se coloca nessa posição de estar vulnerável? O quanto que você se abre seu coração e se permite derramar na vida do outro. Exatamente. Porque quando você tá ali, você vai falar de quem então? Você vai falar do fica repartição pública, né? Vamos continuar falando da vida como ela é, sem falar daquilo mais profundo. Isso, você vai falar de quê? Do que você leu num livro? Do que você ouviu alguém te dizer? Do que é bonitinho de falar, né? Olha como ela é sábia. É isso, porque na verdade são essas vivências que trazem a experiência, que trazem a sabedoria, essa vivência. E assim, eu sei o quanto que as aulas de teatro têm feito diferença na minha vida. Amém. Ainda mais dentro da igreja, porque assim... É maravilhoso, porque eu sei que eu estou fazendo a obra de Deus, estou fazendo algo para Deus, eu estou sendo alimentada da palavra, né? E eu estou me desenvolvendo. E eu sei que isso me desenvolve para o meu trabalho, para minha vida. Sim. E eu vou te falar uma coisa, Carol, que antes disso acontecer, eu já não estava mais querendo fazer nada no teatro, porque eu não estava mais querendo falar de nada, de nenhum daqueles temas que às vezes... Parecia que nada fazia sentido. Eu falava assim, eu não quero falar sobre isso, eu não quero... E você fica parecendo que você... Até parece que você tá mente fechada. Né? O que pensa é mente fechada. Porque tem essa falsa ilusão de que tudo pode. Tudo pode é uma mentira. Não é assim. Claro que a arte, ela tem que... Você tem que se abrir para que você teste todas as possibilidades de criação. Isso. Mas ali você vai dizer, isso edifica ou não. E dentro de mim, Deus me chamou para edificar.
Isso é muito claro pra mim. Eu não quero fazer nada que faça o outro cair. Nada pra mim faz sentido isso. É claro que eu posso fazer coisas que eu não vou, às vezes, chegar no alvo. Que Deus quer, eu não vou fazer tão bem, mas que eu não seja pedra de tropeço. Então, o que eu quero fazer é edificar vidas, edificar pessoas, através da arte, através da vida, através do teatro. Então, isso já era... Eu já pensava nisso. Eu não quero fazer nada que não edifique a vida da pessoa, que leve a pessoa a um engano. Só que nem eu sabia muito bem, né? Então, hoje em dia, quando eu faço algo para Jesus, quando a gente monta uma peça para falar do amor de Deus, eu não tenho dúvida de que aquilo é vida, aquilo vai edificar. Aquilo pode até... Alguém pode até rechaçar. Porque a palavra de Deus ela pode ser, mas ela não vai voltar vazia. Não. Ela não vai voltar vazia. E é isso que importa. Então, pra mim, claro que eu posso fazer outras coisas fora, mas que vai falar de coisas que edifiquem. E nunca de verdades que façam o outro cair, aquelas maluquices sem sentido, sabe? Porque assim, e também quando você fala uma coisa, seja no teatro, seja numa pregação, uma música, qualquer coisa, não é pra todo mundo. Vai ser pra algumas pessoas. Sim, né? verdade. Então, se não foi pra você, tudo bem. Não foi pra você, deixa seguir, né? E isso acontece. A palavra, ela confronta e tem que confrontar, né? As pessoas não gostam de ser confrontadas. Mas a palavra tem que confrontar, porque se não tem confronto, não tem transformação. Sim. Você vai ali pra ficar ouvindo, ai, que gostosinho. É isso. Pronto, vou continuar minha vidinha, Jesus terapêutico, igreja minha terapia, vou continuar fazendo o que eu quero, sem aparar aresta nenhuma. E o ouro, a prata, não sei, ela se afina no fogo. Sim, né? Sim. O ouro se afina no fogo. No fogo, né? De um branco aqui. Então, assim, o que é precioso passa pelo fogo. Então passa pelo confronto, como você está dizendo. E o que o mundo faz é nos oferecer conforto. Não que a gente não tem que ter descanso, desfrutar do conforto. Não é isso, mas não é para isso que a gente está aqui. Não é. E assim, a arte, ela confronta. A arte confronta muito, por quê? Porque é uma coisa que você está vendo, é diferente. Se vendo, né? É diferente de você... Quando o pastor fala, ele vai trazer também, mas são só palavras, ele falando ali, né? Agora, quando você vê uma cena, ou quando você ouve uma música que vai tocar no seu coração, igual agora, nesse momento, a gente está vivendo o momento daquela música da menina, da Aimee. A Aimee, né? Da música O Evangelho de Fariseus. E essa música trouxe um confronto muito grande. Aliás, essa música movimentou o país, né? Que coisa, né? Uma presença. E aquilo de Esther. Foi para isso que eu te chamei. Isso. Foi exatamente para estar nesse lugar que todos nós, não é uma pessoa ou outra, todos nós fomos chamados para estar em algum lugar específico. Cabe a nós ir seguindo nessa. Vai seguindo e vai ter um momento, como ela encontrou o momento dela, de botar pra fora mesmo, que foi... Lindamente. Lindamente. Que foi lá. Ela recebeu crítica até dos próprios cristãos. Teve pessoas cristãs que criticaram a música. Então, tipo assim, não é pra você essa música, querido. Então, assim, tem gente que critica porque a carapuça serviu, né? Aí tá criticando porque a carapuça serviu. Sim, com certeza. Então isso faz parte também. E ela tá seguindo e é isso. E uma coisa que você tá falando que eu tô lembrando. Desculpa, Carol, acho que eu te contei. Não, pode. Uma vez uma amiga mandou um vídeo de um pastor pra mim e falou assim, e é isso que é certo? Então, o que acontece? As pessoas têm mania de rotular por causa de que nem o coração dele nem tá em Deus e sabe-se lá Deus por que ele está ali. As pessoas colocam no mesmo saco. Então, porque um pastor é enganoso, um ministro, um padre, alguém que se dizia de Deus e faz uma atrocidade ou faz algo... Não é errado, porque errar todos nós erramos. Mas que faz algo que é completamente contrário. A pessoa fala, tá vendo? É tudo farinha do mesmo saco. Igreja, tá vendo? É tudo lugar assim. Gente, vamos ser... A unanimidade é burra. Vamos parar com isso de ficar rotulando as pessoas por um ato de alguém. Então, isso que aconteceu, porque com certeza tem muitos pastores, padres, igrejas que são do diabo. E são mesmo. E estão aí. É o joio no meio do trigo. É o joio no meio do trigo. Então, vamos usar o discernimento e saber que isso existe. Tem médico que é uma bênção, tem médico que não está nem aí para sua vida.
Ele tá aí para tirar pedido e te receitar e ganhar o dinheiro dele, fazer plástico de qualquer jeito. Como tem professor que tá batendo ponto, não tá nem aí pro futuro. Então tem de tudo em todos os lugares. Vamos parar de ficar sempre... Eu odeio essa minha fala que eu tô fazendo, parece que eu tô dando uma bronca em alguém que tá falando, gente. Nada. Mas não é não, é para nós mesmos, eu tô falando para mim mesmo. A gente parar de olhar essa coisa como se todo mundo fosse igual e pegar, como a Carol tá falando, aquilo que te serve. Deus fala, retém o que é bom, retém o que é bom. E o que não prestar, deixa seguir. É isso, é exatamente isso. Então, gente, por que a gente está falando tudo isso? O que tudo isso tem a ver com timidez? Tudo isso tem a ver com timidez porque você não deve ficar tímido, permitir que a timidez te impeça de fazer as coisas porque você tem medo de tudo isso que a gente está falando. Porque você tem medo das críticas que você vai receber, você tem medo que alguém vai rir de você ou não vai gostar disso ou daquilo. Não, você foi chamado para confrontar sim. Sim. Então tenha coragem, como é o Salmo. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. É isso, confia no Senhor. É Ele que vai te dar coragem, é Ele que vai te dar o respaldo. Ah, mas você tá aqui, que autoridade que você tem, que você tá falando isso aqui pra gente? Vai lá nas cartas de Paulo e veja como que o apóstolo Paulo se apresenta. Eu vou até ver aqui no... porque tem uma em especial que eu amo as apresentações de Paulo nas cartas dele. Porque ele mostra exatamente com que autoridade que ele está falando aquelas coisas, porque Paulo falava coisas muito duras. Acho que é Tito. Eu salvei aqui, Carol, depois eu vou... Que é justamente, passou pelo Timóteo, que você já citou. Timóteo. Olha só como que Paulo se apresenta na carta dele para Tito. Título, capítulo 1, versículo 1. Paulo, minha voz já falhou, não. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Então, olha só. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Quem é você? Qual é a sua autoridade? Né? Quem está te dando autoridade? Eu estou aqui em nome de Deus. Sim. Né? Então, sou servo de Deus, sou apóstolo de Jesus e vim aqui levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Então, assim, tem outras também que ele fala assim mais... Eu botei essa aqui de Tito, mas tem outras também que ele fala mais ainda sobre ele, né? Você citou até Timóteo também, que fala da... Timóteo. Ele exorta. Eu até botei aqui, ó, se você quiser abrir aí, ó. Timóteo 2... desculpa, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. 2 Timóteo 1, 7. Eu sempre pego na versão Também. NVI. Também. Pois Deus... Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sim. Então é isso, Deus não te deu espírito de covardia, essa timidez aí... Não vem de Deus. Não vem de Deus, entendeu? Timidez, gente, não é traço de personalidade. Timidez é uma disfunção. Você ser uma pessoa introspectiva, ok, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa introspectiva, eu gosto... De ter esse momento mais pra dentro, né? E tudo bem. E tudo bem. Uma coisa é você ser introspectiva, tudo bem. Mas quando você precisa se expor, você vai se expor. Sim. Outra coisa é você ser tímido, que você se blinda, se trava. Você não dá um passo porque você tem medo. A timidez, ela vem junto com medo. Isso. Porque a introspecção é uma escolha. Agora eu quero fazer, agora eu não quero. A timidez é uma prisão. É uma prisão, é uma barreira, né? Então, é isso daí. E o que você falou aqui, por exemplo, eu sou mais introspectiva, né? Eu às vezes sou mais extrovertida e às vezes eu sou mais na minha também. E isso já é um gancho para falar do nosso próximo assunto, que vai ser perfil comportamental. Perfil comportamental. Que cada um tem uma tendência natural a um jeito de ser. Isso. E tudo bem. E quando a gente descobre, né, Carol?
É maravilhoso. A gente fala, entendi, tudo bem então ser assim. Não é que o outro tá no lugar que tem que ser e eu não cheguei lá. Não, é porque o meu perfil comportamental tem as suas características positivas e por essas, e é uma harmonia. Por eu ser assim, essa outra coisa minha é mais acentuada. Às vezes a pessoa que é mais... Isso a gente vai falar depois, né? Mas não perde. Mas não perde, porque é muito interessante, é importante, porque é autoconhecimento. Sim. O perfil comportamental é autoconhecimento. A partir do momento que você entende, né, o perfil, o seu traço de personalidade, nossa, você vai conseguir gerir assim, sua vida, suas emoções, suas ações muito melhor. Sim. Né? Muito melhor. Porque a gente tem... Tem água aí? Porque a gente tem a tendência também de querer, de ter um padrão que a gente precisa alcançar. E é sempre aquilo, não, você tem que ser uma pessoa assim, assim, não, e você não tem que ser nada. Você tem que se entender quais são as suas potencialidades. Como que eu sou? Como ser assim? Olha o fator positivo disso aqui, porque tudo tem, e todos os perfis têm o seu lado positivo e o lado a ser trabalhado. Isso. E aí a gente vai dar umas pinceladas também em temperamento, que tem a ver com cada perfil comportamental, os temperamentos que já nascem com a gente. Os temperamentos, eles são inatos, né? Eles nascem com a gente. O que a gente faz é saber lidar com o nosso temperamento. Uma vez eu ouvi aquele pastor Luciano Subirá falando de um jejum que ele fez tão forte, assim, que Deus levou ele a fazer 40 dias de jejum, acho que só de água, coisa assim. E ele tinha essa coisa de que o temperamento dele era dominante não, era que tem a ver com dominante. Colérico. Colérico. Eu sou colérico, por isso que eu estouro, por isso que eu não sei o quê. E quando ele foi se esmagando no processo de jejum, ele foi entendendo que aquilo era só uma desculpa. Porque ele foi ficando pianinho, equilibrado, ele foi tendo esse espírito que não é de covardia, mas é de poder, de amor e de equilíbrio. Então, quando não tem equilíbrio, tem alguma coisa aqui que diz aquele ditado, não é de Deus. Isso, não é de Deus esse aqui. Mas é claro, entender as probabilidades. Eu sou mais para um colérico, eu sou mais para um sanguíneo. Mas como eu trouxe esse exemplo, quando ele esmagou a carne para ativar mais o espírito dele através do jejum, ele entendeu que até isso é da carne e pode ser, sim, amenizado e equilibrado pelo espírito, quando o espírito está sendo... É questão do domínio próprio. Trabalhado, né? Exatamente. É o domínio próprio. E é isso, gente. Porque nós já marcamos, né? A gente sempre grava 1 hora. Olha, eu achei muito rico nosso papo de hoje, assim, pra mim. Também achei. Ai, batendo toda hora no microfone. Muito rico pra mim, assim. Eu agradeço, Carol, a sua amizade, eu agradeço a nossa troca, eu agradeço a Deus porque me colocou você na minha vida e eu tenho certeza que Ele tem propósito, Ele une propósitos, né? Sim. E sabe uma coisa que eu tava pensando ontem, que é tão delicada da vida, é o desapegar. Porque Deus, Ele coloca pessoas na nossa vida e não necessariamente a gente vai estar convivendo com a pessoa ali lá mais à frente. Mas não é porque aconteceu alguma coisa ou porque saiu da rota, não. É porque cada um tem... É porque essa é a vida. Eu te lembro, às vezes, de amizades que eu tive mais tempo de intimidade e depois cada um vai seguindo a sua vida. E quando a gente está passando por uma amizade especial, a gente tem que valorizar isso, porque a gente sabe que pode ser que, às vezes, uma se muda, outra não está mais aqui, ou está em outro processo, está sempre se falando, está sempre orando juntos, está sempre se encontrando, ou pode ter um tempo que não está. E Deus dá esses presentes pra gente, às vezes a gente não valoriza. Então, às vezes, tem uma amizade aí que você está vivendo, valoriza as tuas amizades, assim, como um presente de Deus, porque pode ser que amanhã você não esteja mais convivendo tanto no dia a dia. E eu valorizo que a gente convive nosso dia a dia juntas, amo tua vida, amo você também. Esses dias eu estava agradecendo a Deus também. Amém. Pela sua amizade, por ter colocado você na minha vida. Amém, eu também. Muito bom, muito bom. Muito então, bom. valoriza assim mesmo, não deixa passar, porque um dia pode ser que a gente não esteja o tempo todo, né, convivendo muito. E aí que a gente vai ver, puxa, que presente que foi aquele tempo. Será que eu aproveitei? Né? Ou fiquei... Muito bom. Muito bom. E é isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que a gente tenha edificado a sua vida, né, de alguma forma. Se inscreve no canal. O bom é a gente falar isso no começo, né? As pessoas agora estão falando isso no começo do vídeo. A gente pega agora esse pedacinho e bota também no começo.
né? Compartilha, curte. Se inscreve no canal, comenta, fala aí o que vocês acharam, dá a opinião de vocês sobre tudo que foi dito aqui e também pode sugerir temas, né? Pra gente falar aqui, que nós estamos aqui para isso. Sim, segue os nossos arrobas, né, do Instagram, também que você pode ali mandar mensagem e como a gente sempre fala no final, estamos aqui à disposição. Se você tem algo que você deseja desabafar, precisa de ajuda, conte conosco. Ainda que a gente não possa, né, estamos aqui para ajudar, seja o que for, pode contar com a gente, você não está sozinho, você não está sozinho nesse mundão de meu Deus, não está. Ainda que você não veja a presença de Deus, que está sempre conosco, mas muitas vezes a gente só consegue ver a presença dele quando a gente também está com ele. Mas saiba que a gente está aqui, pra gente estender a mão e te ajudar no que for preciso. E, uma coisa que eu ia falar? No final, o que era mesmo? Era uma coisa... e assim, eu tô me sentindo livre, porque gostando ou não, se você tiver gostado ou não, críticas ou não, e com certeza tem, né? Sim. Eu mesma, quando for ver essa conversa, falar, podia ter falado mais devagar, podia ter falado menos, podia ter esperado a Carol acabar de completar o raciocínio, eu mesma vou ter críticas pra mim. Mas eu me sinto livre de poder me expressar aqui, e poder ter esse lugar aqui pra falar, né, com vocês. Muito bom. Muito bom. Então, pode entrar, gente. Pode entrar. Seja sempre bem-vindo aqui. Sim. E toda terça-feira às 6 da tarde. Isso. Beijo. Beijo.